Olá pessoal, Márcio Coach aqui e hoje, dia 22 de março de 2025, sejam todos muito bem-vindos. Meus amigos, e neste vídeo nós falaremos sobre as últimas notícias do The Times of Israel. Mas antes, vamos ver um pouco das operações da IDF ali na faixa de Gaza e também no Líbano e na Síria. E aqui o Fonte Aberta mostra imagens de um ataque aéreo realizado no dia de ontem pela Força Aérea de Israel. Vejam então grandes explosões ocorrendo ali naquele lugar. E aqui, meus amigos, a IDF atacou alguém no leste de Khan Yunis, ou seja, no norte da faixa de Gaza, e quando a IDF atinge nessa profundidade, significa uma eliminação direcionada e possivelmente alguém estava no subsolo. No entanto, a IDF não informou até esse momento quem foi eliminado. Mas, como a gente pode ver, foi um grande ataque e uma grande explosão em razão dessa enorme cratera que está no solo. E aqui nessa imagem nós temos um baralho atualizado daqueles terroristas que já foram eliminados por Israel ao longo de toda essa campanha. E esses terroristas foram eliminados não somente em Gaza, mas em outros lugares no Oriente Médio. E aqui nós temos então esse baralho atualizado, o baralho maldito. E um desses terroristas eliminados foi Osama Tabashi, o chefe da inteligência militar do Hamas no sul de Gaza, e foi eliminado em um ataque aéreo direcionado. O Fonte Aberta também informa que ele desempenhou um papel fundamental no massacre de 7 de outubro e liderou a vigilância, o alvo e as operações de coleta de informações do Hamas. Então, menos um lá na faixa de Gaza e mais um que Israel elimina. E aqui nesse vídeo, então, nós vemos um terrorista disparando um míssil contra Israel de dentro da faixa de Gaza, e o interessante é que ele faz isso, de dentro de uma residência, utilizando esse lançador de míssil. Então, essas imagens foram postadas e mostram aí um terrorista disparando um foguete contra Israel. E na quinta-feira, o Hamas orgulhosamente divulgou essas imagens do seu ataque de foguete de longo alcance em direção à cidade de Tel Aviv, no centro de Israel, conforme a gente vê nessas imagens. E essas imagens mostram então o lançamento desses foguetes que foram direcionados para Tel Aviv. No entanto, no dia de ontem, a Força Aérea de Israel informou que atacou um lançador de foguetes que estava localizado perto de um abrigo humanitário, de onde os lançamentos foram disparados contra Israel. Consta ainda que um avião de combate da Força Aérea atacou o lançador, de onde os 2 mísseis foram disparados contra o território de Israel, e ele estava localizado no norte da faixa de Gaza, e agora ele já não existe mais. E aqui nessa imagem a IDF faz questão de mostrar a localização desse lançador, aqui embaixo, nessa bolinha em vermelho e branco, e aqui estava o abrigo humanitário, e como vocês podem ver, há várias tendas aqui nesse lugar. E o lançador estava aqui nesse ponto do lado esquerdo, de onde foram disparados foguetes contra Israel. No entanto, conforme a IDF mostrou, esse lançador foi destruído por um ataque aéreo da Força Aérea de Israel. Além disso, meus amigos, o Fonte Aberta postou essa mensagem dizendo que o hospital turco no centro de Gaza foi usado como um enorme quartel-general terrorista. No entanto, a IDF acabou de explodi-lo em pedacinhos. Isso já não é a primeira vez que hospitais são usados como quartéis pelos terroristas do Hamas. Israel já destruiu vários deles. No entanto, mesmo após o cessar-fogo, eles continuam a utilizá-lo a fim de se defender dos ataques de Israel. Os tratados não permitem que isso aconteça e por isso então esse hospital virou alvo e foi destruído então pelas forças de defesa de Israel. E no dia de hoje, o Comando Central dos Estados Unidos divulgou imagens a bordo do porta-aviões USS Harry Truman no norte do Mar Vermelho, mostrando então o oficial de artilharia da aviação naval preparando munições para operações de ataque em andamento contra o grupo terrorista Houthi no oeste do Iêmen. Aqui nós já mostramos vários vídeos desse ataque dos Estados Unidos contra o grupo terrorista Houthi lá no Iêmen, que fica a aproximadamente 2.200 quilômetros de Israel. Então essas imagens mostram a preparação de novos ataques que a gente não sabe quando irão ocorrer, mas a operação está em andamento. E vamos falar um pouco sobre tecnologia e Elon Musk
o homem mais rico do mundo e dono da Tesla, afirma que a Tesla produzirá 5.000 robôs Optimus em 2025, com produção que pode atingir até 50.000 unidades já no ano de 2026. Então isso aí é o robô Optimus da Tesla e em breve a gente vai ver muitos deles andando por aí pelas ruas. Mas o que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo, porque nós queremos ler a sua mensagem. E segundo consta, 6 foguetes foram disparados do Líbano contra Israel e ataques aéreos da IDF atingiram dezenas de lançadores do Hezbollah. Nós já falamos aqui de ataques contra lançadores do Hamas e agora o The Times informa então que a IDF está atacando lançadores do Hezbollah. E também, meus amigos, consta que a mídia síria relata ataque aéreo de Israel perto da cidade, nos arredores de Damasco, a capital da Síria. Então hoje Israel está realizando grandes ataques na região da Síria. E aqui nós temos o nosso mapa em tempo real e aqui no centro está Israel e aqui nesse cantinho está a faixa de Gaza, onde acontecem várias operações. E aqui ao norte nós temos o Líbano e nós vemos vários ataques sendo realizados pela Força Aérea de Israel contra o sul do Líbano, aqui nessa parte na cor de rosa, que é a área de segurança, que é a zona de segurança estabelecida pela ONU. Ou seja, nenhuma força militar pode atuar nesse lugar, salvo o exército do Líbano, e essa área, como vocês sabem, era muito utilizada pelo Hezbollah. Então, qualquer evidência, qualquer suspeita de que essa área esteja sendo usada pelo Hezbollah, Israel vai lá e realiza ataques, que é o que está acontecendo neste momento. Além disso, meus amigos, temos aqui a Síria e vários ataques também estão acontecendo nessa região, nas proximidades de Damasco. Também constam ataques de Israel aqui no centro da Síria, nessa região, e as informações dão conta de que ataques aéreos israelenses atingem aeroporto militar de Palmira, a leste de Homs. Portanto, nós temos a Força Aérea de Israel realizando operações em vários países, tanto na Síria como no Líbano e também na faixa de Gaza. E após o aviso direto de Donald Trump para o Irã, o Ayatollah Khamenei diz que os Houthis agem de forma independente e adverte contra os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Como vocês sabem, durante essa semana, Donald Trump afirmou que, se os Houthis atacarem novamente qualquer embarcação dos Estados Unidos, esse ataque será então atribuído ao Irã. Os Houthis, como vocês sabem, são um dos tentáculos do Irã e por isso Donald Trump está indo direto ao ponto, dizendo que novos ataques realizados pelos Houthis serão então atribuídos ao Irã. E por isso agora o ayatolado, que está com muito medo, o Khamenei, diz que os Houthis agem de forma independente, ou seja, o Khamenei está tirando o corpo fora e deixando os Houthis na berlinda, porque ele sabe que com Donald Trump não tem conversa. Mas o que você acha? Comenta aqui embaixo também. E por falar em Donald Trump, os Estados Unidos reforçam presença de navio de guerra no Oriente Médio e terão ali 2 porta-aviões. Será então que agora o Khamenei e os Houthis vão atacar esses porta-aviões? Eu não sei, no entanto eu confesso que estou torcendo por isso, porque eu quero ver mesmo o fim dos Houthis. Pessoal, então é isso, eu vou ficando por aqui, mas até a próxima, se Deus quiser. Não deixem de assistir os nossos vídeos e a gente se vê. Um grande abraço, valeu!